bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Cris e aqui nesse canal do YouTube eu compartilho com vocês um pouquinho sobre a experiência de morar na França. Nos vídeos anteriores eu já contei para vocês como é que foi o nosso processo de mudança, como é que foi o nosso pedido de visto e como foi a nossa chegada aqui na França em meio à pandemia do Covid-19. E agora no vídeo de hoje eu vou contar para vocês as primeiras diferenças que a gente percebeu morando aqui na França, principalmente dentro de casa, nos apartamentos. Algumas peculiaridades. Ficou curioso? Então continua assistindo que eu já te conto. E se tu ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu @ aqui, porque lá a gente compartilha diariamente algumas coisinhas sobre o nosso cotidiano. Então lá vocês conseguem acompanhar bem de pertinho a nossa experiência. Nós chegamos aqui na França há pouco mais de 2 meses e a gente já pôde perceber algumas diferenças, principalmente entre os apartamentos aqui e os apartamentos do Brasil. Algumas peculiaridades que os franceses têm que a gente não vê no Brasil. A primeira delas é que nos apartamentos eles não têm número. Então, eles não identificam o apartamento por número, eles identificam pelo nome do morador. Então, nas caixinhas de correspondência fica o sobrenome do morador e também no interfone fica o sobrenome. Vocês vão ver que o único ali que não tem o sobrenome no interfone é o nosso, que a gente colocou o 4, mas na caixinha de correspondência a gente colocou o sobrenome como os outros moradores. E mesmo quando a gente entra no prédio, na porta dos apartamentos também não tem identificação nenhuma. Eles não costumam identificar com número, eles narram, eles descrevem onde é que eles moram. Então eles vão te dizer que moram no número tal, da rua tal, no apartamento que fica no primeiro andar ao fundo à direita, por exemplo. Ou no segundo andar ao fundo à esquerda. Então eles não vão te dizer o número do apartamento, eles te descrevem. E mesmo quando a gente faz uma compra online, também é dessa forma que a gente coloca o nosso apartamento. A gente descreve que fica no primeiro andar, tarará, tarará, tarará. Outra diferença que a gente percebe logo na entrada do prédio são os locais onde ficam as lixeiras. Aqui no nosso prédio tem uma salinha em que ficam as lixeiras, tem as verdes que são para lixo reciclável e as pretas para lixo orgânico. E a gente coloca todo o lixo ali e, eventualmente, elas são colocadas na rua para quando o lixeiro passa para recolher. O mais interessante é que o lixo seco não inclui garrafas e potes de vidro. O vidro ele tem que ser descartado em um local separado. Então aqui no lixo seco dos prédios fica só realmente plástico, papel, papelão, essas outras coisas. Vidro não se coloca aqui junto com o lixo seco. Em alguns prédios até tem algumas latas de lixo que são identificadas com a palavra verre, que é vidro, que aí sim tu pode colocar só o vidro ali dentro, que depois eles descartam separadamente. Mas não deve colocar junto com o lixo seco as garrafas de vidro. Elas têm que realmente ser colocadas separadas. E aí, na cidade, tem alguns locais que tem esses containers onde a gente pode depositar todo o lixo que seja de vidro. Entrando em casa agora, a gente tem uma das principais diferenças daqui para o Brasil, que é o aquecedor de água. Nosso aquecedor de água é elétrico e todo mundo que tem aquecimento de água elétrico aqui na França tem esse mesmo equipamento que funciona assim. À noite, que é quando a energia elétrica é mais barata, ele aquece a água que fica armazenada aqui em todo o equipamento. E aí, durante o dia, conforme a gente for usando, ele vai distribuindo, seja para a torneira da cozinha, para a torneira do banheiro, para o chuveiro, e assim ele vai por toda a casa. E a água é realmente muito, muito quente. E aí, nos primeiros dias, que a gente chegou aqui ainda no finzinho do inverno, que a gente pegou alguns dias muito frios, a gente queria usar água quente para tudo, para lavar a mão, para escovar os dentes, para lavar a louça, fora o banho, né?
Então, o que acontecia? Quando a gente chegava no fim do dia e ia tomar banho, a água quente já estava lá no finalzinho. E aí a gente estava lá no meio do banho e ela começava a esfriar. Então, alguns dias a gente passou por essa situação de ficar quase sem água quente, mas agora a gente já consegue dar uma boa organizada na distribuição da água e a gente não toma mais banho frio. Cheguei à conclusão que ou a gente toma banho demais ou os franceses não tomam banho todos os dias. Aí, ainda falando sobre a água, se vocês me seguem lá no Instagram, já viram que eu comentei sobre a minha pele e o meu cabelo nessa água daqui. A minha pele e o meu cabelo ressecaram muito e eu fui pesquisar sobre e descobri que é porque a água daqui é dura. O que isso quer dizer? Que ela tem grande quantidade de cálcio e magnésio, que faz com que ela seja potável para beber, mas que faz um estrago no cabelo e na pele. E aí o hidratante que eu tinha trazido não estava sendo suficiente, eu precisei comprar um bem potente para poder dar uma boa hidratada na pele, e porque estava realmente ficando muito seca, principalmente nas juntas, assim, no joelho, no cotovelo, muito seca. E o meu cabelo também, ele estava ficando muito ressecado, pesado e sem brilho. Então a gente pegou alguns truques com algumas pessoas que já moram aqui há mais tempo e descobrimos alguns produtinhos e acho que agora a gente está começando a se adaptar a essa água dura. O ideal seria instalar um filtro, né, para que a gente pudesse ter a água filtrada em toda a casa. Mas a gente ainda não conseguiu fazer isso, então por hora a gente vai se adaptando. E eu falei antes para vocês que a água daqui é muito quente, porque faz bastante frio. E por essa razão também a gente tem aquecedor em toda a casa. A gente tem aquecedor no banheiro, tem aquecedor na sala, tem aquecedor no quarto, porque realmente é muito frio. Agora que a gente entrou na primavera, tá começando a esquentar, tá começando a ficar mais agradável aqui no apartamento. Mas nos primeiros dias que a gente pegou o finzinho do inverno, tava realmente bastante frio e a gente precisou ligar o aquecedor praticamente o dia todo, assim. Por fim, coisas que só fazem sentido na França. A máquina de lavar fica na cozinha. Sim, na cozinha. Agora, não me perguntem por quê. Eu já tentei pesquisar, já perguntei para algumas pessoas por aí, mas ninguém me deu uma explicação técnica para a máquina de lavar ficar na cozinha. Me conta aqui embaixo por que tu acha que a máquina de lavar fica na cozinha. Peculiaridades da França. Então essas foram as nossas primeiras descobertas aqui sobre as diferenças entre morar no Brasil e na França. E se tu gostou, dá um like aqui no vídeo, compartilha com os amigos e me conta aqui nos comentários o que tu achou e o que tu quer saber mais daqui. Um beijo e até o próximo vídeo.